Já ministramos mais de 40 mensagens neste evangelho. E hoje, com a graça de Deus, nós estaremos iniciando as exposições do capítulo 11. Estamos entrando na parte final do evangelho de Marcos, aí na nossa maratona no evangelho de Marcos. Então, evangelho de Marcos, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, palavra do Senhor. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos 11, versos 1 ao 11, palavra do Senhor para os nossos corações. Se você perdeu alguma das mensagens do Evangelho de Marcos, é só você ir no canal da nossa igreja e tem lá uma playlist com todas as exposições que foram ministradas até agora no Evangelho de Marcos. E você pode acompanhar desde o início essas exposições, tá bom? Então, Marcos 11, verso 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e pedir ao Senhor que nos ajude, que nos agracie e que nos edifique com a sua maravilhosa palavra. Curva a sua fronte e ore ao Senhor junto conosco. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós só temos a te agradecer pelas bênçãos, pelas misericórdias do Senhor derramadas em nossas vidas, e é por causa disso que nós estamos aqui. Então, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor agora nos ajude, nos oriente, nos edifique à luz da tua palavra, que nós sejamos ricamente instruídos, edificados e transformados pela tua palavra. Abençoa o teu povo, abençoa a mim, Senhor, que estou na responsabilidade de ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado. À guisa de introdução, eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto interessante. Na época do Império Romano, havia uma instituição chamada Triunfo Romano. Quem conhece a história do Império Romano, quem já assistiu algum documentário, alguma coisa, você vai lembrar do que era um triunfo romano. O
triunfo romano era quando um general romano, ele vencia uma batalha e ele tinha matado, por exemplo, 5.000 inimigos, que era um cálculo mais ou menos que eles faziam para poder ter esse triunfo. Então esse general, quando ele vencia essa batalha e ele voltava para Roma, ele era recebido em Roma com uma festa, com uma parada na cidade de Roma, que era chamada de triunfo romano. Então o general ia à frente, o exército com ele, os inimigos, os prisioneiros de guerra amarrados atrás, sendo puxados, e quando ele entrava na cidade, ele recebia vivas, ele ouvia as pessoas cantando, saudando, jogando flores, e era uma festa para receber aquele general vitorioso. Isso é um triunfo ou uma entrada triunfal. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu aqui para o texto que nós acabamos de ler é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos nós conhecemos, né, esse tema, a entrada triunfal de Jesus. Porém, será que existe alguma semelhança entre a entrada de um general romano, a entrada triunfal, o triunfo romano, com o que temos aqui? Existe sim semelhanças, porém há uma diferença muito grande. Muito, muito grande. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Para a gente entender esse texto, é preciso a gente destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, para você entender o texto que temos diante de nós, você precisa tirar da sua cabeça a seguinte ideia: este é o primeiro momento que Jesus está indo a Jerusalém. Porque quando a gente lê esse texto, não dá essa ideia, não vem essa ideia à nossa mente, até porque o texto está revestido assim de uma áurea de triunfo, de uma entrada, como se ninguém nunca tivesse visto a Cristo, como se Jesus nunca tivesse ido em Jerusalém. Parece que é a primeira vez que Jesus está chegando em Jerusalém. Pode dar essa impressão e dá essa impressão quando a gente faz uma leitura um pouco apressada do texto. Porém, não é a primeira vez que Jesus está indo a Jerusalém. Como judeu, como praticante, sim, das leis judaicas, da religião judaica, Jesus foi muitas vezes a Jerusalém para as festas, para as grandes festas que todo judeu era chamado, convocado a participar. A festa da Páscoa, a festa da colheita, dos tabernáculos e por aí vai. Então, um judeu, ele tinha que ir a Jerusalém participar dessas grandes festas. Quem morava, por exemplo, no entorno de 25 quilômetros, ele era obrigado a ir a Jerusalém por ocasião das festas. Então, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é isso. Cuidado para você não ter a ideia de que é a primeira vez que Jesus está indo e por isso que tem todo esse aparato aqui triunfal para o Senhor Jesus. Não é a primeira vez, ele já esteve outras vezes em Jerusalém. E qual é a questão aqui? Por que o texto dos evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dão essa ideia como que fosse a primeira vez? Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles estão narrando o ministério de Jesus com uma ênfase na Galileia. Eles chamam a atenção para o ministério de Jesus na Galileia. Se você olha o evangelho de João, João vai dar ênfase ao ministério de Jesus na Judéia. E por isso que João vai narrar várias vezes em que Jesus esteve em Jerusalém e que não está destacado por Mateus, Marcos e Lucas. Então é preciso a gente, primeira coisa, tirar da nossa mente de que essa entrada triunfal aqui é a primeira vez que Jesus está entrando ali. A segunda coisa é que nós estamos aqui na última divisão do Evangelho de Marcos.
na terceira grande divisão e última divisão do Evangelho de Marcos. Nós vimos nos textos anteriores, nas mensagens anteriores, que Marcos vem tratando do discipulado. Desde o capítulo 8, Marcos chamou a atenção para o discipulado cristão. E quando termina o capítulo 10, essas instruções a respeito do discipulado, Marcos agora, ele vai chamar a atenção para um período da vida de Jesus e do ministério de Jesus extremamente curto, porém extremamente importante, que é o quê? A semana da paixão. Do capítulo 11 até o capítulo 16, Marcos vai chamar a atenção para o que aconteceu com Jesus em uma semana, começando aqui no dia de domingo e indo até o outro domingo da ressurreição. Então, você tem uma parte do evangelho muito grande, e todos os evangelhos vão fazer isso. Eles vão dar ênfase a uma semana da vida de Jesus, que é fundamental, que é extremamente importante para a gente entender a história, a vida e o ministério do Senhor Jesus. Então, é a última divisão que está chamando a atenção para essa semana, essa última semana do ministério de Jesus. E em terceiro lugar, para a gente começar o texto, é que esse texto aqui, ele de forma muito clara vai revelar para nós o messianismo ou a messianidade do Senhor Jesus. Qual era o propósito de Marcos, meus irmãos, quando escreveu o Evangelho? Eu tenho dito isso desde o início da exposição. Marcos tinha um propósito. Ele está contando a história de Jesus, ele está narrando a história de Jesus para os romanos, para a igreja em Roma, e ele tem um propósito, ele tem um objetivo: provar por A mais B que Jesus de Nazaré, aquele homem que viveu ali na Galileia, Jesus de Nazaré era o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E ele vai fazer isso através dos sinais, através das obras, dos milagres do Senhor Jesus. Ele vai dar ênfase ao poder de Jesus, à ação de Jesus, porque os romanos gostavam de ação. Os romanos não eram afeitos à questão teológica judaica. Se você olhar Mateus, por exemplo, Mateus chama muita atenção para os discursos de Jesus, para as comprovações veterotestamentárias a respeito de Jesus, as profecias se cumprindo. Marcos não. Marcos chama atenção para os milagres, os feitos, as obras. Em Marcos, Jesus está sempre em movimento. Sempre em movimento. Por quê? Porque ele está escrevendo para romanos, e romanos gostavam de ação, de movimento. Então, aqui no texto, é muito interessante que vai ficar muito claro essa questão de que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, é o rei de Israel. E o que chama a nossa atenção é que até o capítulo 10, isso está meio velado. Foi revelado para os discípulos, sim, muito embora eles ainda não caíssem a ficha completamente. Mas quando chega no capítulo 11, Jesus revela de forma muito clara, não só para os discípulos, mas para as multidões que estão ali com ele, de que ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, a ponto dele começar aqui a cumprir as profecias do Antigo Testamento, a gente vai ver, e ele revelar de forma muito clara para os discípulos, para a multidão, para as autoridades judaicas, para as autoridades em Jerusalém, que ele era de fato o Messias. Aquele segredo messiânico que ele havia pedido para os discípulos guardarem, agora não é mais tempo de guardar, agora é revelado publicamente. E ele sabe muito bem o que vai lhe acarretar isso. Ele sabe muito bem que na hora que ele está revelando o segredo messiânico, na hora que ele está se colocando como Messias, como enviado de Deus, como aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento, ele sabe muito bem o que lhe aguarda. Porque as autoridades judaicas
elas vão olhar para aquele homem de Nazaré, aquele homem simples, humilde, que não frequentou as escolas rabínicas, um homem simples lá da Galileia, que está se colocando como o Messias, como enviado, como filho de Davi. E eles vão dizer, ele blasfema, nós temos que matá-lo. Então, esse texto aqui, meus irmãos, é muito rico, muito importante para nós, porque aqui, assim como aconteceu lá no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, onde Jesus se revela especificamente para os discípulos, aqui ele está se revelando para toda a cidade de Jerusalém, para todas as autoridades judaicas. O que é interessante é que ele está indo para Jerusalém e ele agora chegou em Jerusalém, que era o destino. Olha como é que diz o texto, vamos lendo aqui e extraindo daqui algumas lições para nós. O texto diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Marcos chama atenção para esse episódio antes da entrada em Jerusalém. É muito interessante isso aqui. Porque se você vem acompanhando a narrativa do Evangelho, Jerusalém estava na cabeça de Jesus e dos discípulos. Em vários momentos ele citou: olha, convém que nós subamos para Jerusalém, o Filho do Homem vai a Jerusalém, nós estamos indo para Jerusalém, lá o Filho do Homem será entregue nas mãos das autoridades, ele vai ser julgado, vai ser morto, mas vai ressuscitar. Então Jerusalém estava na mente deles, era o alvo que eles tinham. Antes de entrar em Jerusalém, Jesus agora vai revelar-se, como eu disse, de forma muito clara, mais uma vez, para os discípulos e para aquela multidão que vem acompanhando. Por quê? Por que uma multidão? Por que eu estou fazendo referência aqui à multidão? Porque nós estamos aqui na época da Páscoa. Era uma das grandes festas, talvez a principal festa do povo de Israel, era a festa da Páscoa. E Jesus está indo para a festa da Páscoa junto com seus discípulos. Betânia e Betfagé, essas cidadezinhas, esses vilarejozinhos próximo a Jerusalém, era o lugar onde o povo geralmente se hospedava para poder chegar na cidade. Lembre que ele está vindo de Jericó. Jericó era aquela cidade importante que a gente viu na mensagem anterior, que os sacerdotes geralmente moravam lá, e você tinha em torno de 20 mil sacerdotes. Então imagina aí, os sacerdotes vindo de Jericó, judeus vindo dos mais diferentes lugares, as diferentes regiões, e Betânia e Betfagé era aquele lugar onde as pessoas se hospedavam. Jesus está chegando aqui e ele vai entrar em Jerusalém. Tem muito galileu, tem muita gente conhecida que também está vindo celebrar a Páscoa. Como eu disse, uma das principais festas dos judeus. Dr. Warren Wiersbe, no seu comentário, ele diz o seguinte, que a Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Por quê? Porque no período da Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. Vinha gente de todo lugar para Jerusalém. E aí os judeus ficavam felizes da vida. Por quê? Porque reviam seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos. Era um período de festa, de música, de sacrifício, de bênção na vida do povo de Israel. Mas também os romanos, o exército romano, era reforçado ali em Jerusalém, porque eles temiam uma revolta do povo judeu. A população quintuplicava e eles ficavam alertas. Será que vai ter um golpe? Será que os judeus vão matar alguma autoridade romana, algum oficial romano e vão começar um levante? Então, enquanto era alegria para os judeus, era um terror, um motivo de preocupação para os romanos, porque era uma festa extremamente importante. E Jesus está indo para essa festa, por isso que tem
muita gente indo com ele. Só que antes de entrar na cidade, ele para. E ele faz isso aqui. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós. Não se sabe que aldeia era essa, se perdeu esse nome ao longo da história. E logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Veja a ordem de Jesus para aqueles discípulos. Primeira coisa que chama a atenção aqui é que Jesus vai mandar 2. Por que 2? Por causa do testemunho, que a lei dizia que o testemunho de 2 era verdadeiro. E ele está preparando aqui a cena para a revelação do seu messianado. Então ele pega 2 discípulos, 2 de seus discípulos, e ele manda esses 2 à aldeia que está à frente, para buscar um jumentinho que ainda não tinha sido montado. É interessante que Mateus é mais detalhista. Mateus vai dizer que Jesus falou que eles iriam achar um jumentinho com a jumenta também. E aí eles deveriam trazer. Estava a mãe e o filho ali, amarradinho, e eles deveriam trazer os 2. Até porque o jumento nunca tinha sido montado, não tinha sido adestrado, então a mãe com certeza iria estar ali do lado dele, ele ficaria mais calmo. Senão seria uma coisa terrível. Montar um animal que não foi adestrado ainda é complicado. Algumas coisas chamam a nossa atenção, como por exemplo, mandou 2, por causa da lei que dizia que o testemunho de 2 era verdadeiro. Segundo, ele está mandando buscar, e ele diz: olha, vocês vão entrar lá e vocês vão achar uma jumenta e um jumentinho amarrado, vocês vão desprender e vão trazer eles. Os estudiosos se perguntam: o que está acontecendo aqui? Será que Jesus também está revelando a sua onisciência, a sua divindade? Porque as informações que ele está dando são extremamente antecipadas. É como se ele estivesse visualizando lá naquela aldeia o jumento, a sua mãezinha lá. Ele está vendo todo o cenário. Então alguns exegetas, eles olham e dizem: olha, esse texto aqui está revelando para nós um atributo divino do Senhor Jesus. Qual é o atributo? A onisciência. Ele sabe de todas as coisas, a ponto dele dizer antecipadamente tudo aquilo que vai acontecer. Então ele parou e disse: vão lá, vocês vão encontrar assim, 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 vai estar lá uma jumenta com um jumentinho, vocês vão ver que eles estão amarrados, vocês vão desprender, vocês vão trazer ele, e se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, vocês vão dizer: o Senhor precisa deles. Então muitos teólogos e exegetas dizem: aqui nós vemos a divindade de Jesus. Jesus está revelando já, ele não está revelando que é o Messias, o Filho de Deus, e nessas informações já está claro a sua divindade, porque você só pode falar desse jeito se for Deus. Outros teólogos mais liberais, mais críticos, eles vão dizer que Jesus não já tinha passado várias vezes ali. Jesus já conhecia aquelas aldeias, aquelas regiões, aquelas pessoas, até porque ele se hospedava muito em Betânia. Quem morava em Betânia? Lázaro e as suas irmãs, que eram uma família querida de Jesus. Então Jesus conhecia aquelas pessoas. Então esses teólogos mais críticos, liberais, eles vão dizer que o que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus, antecipadamente, ele deixou combinado com o dono da casa, com aquelas pessoas, tudo que iria acontecer, e ele deu uma senha. Só olha, no dia que chegar alguém aqui e desprender o animal, e ele for levando o animal, e ele disser que o Senhor precisa dele, então você já sabe que sou eu. Porque a senha seria Senhor, em grego é Kyrios.
E essa palavra Senhor era usada somente para o rei, para o imperador, para a autoridade suprema. Kyrios, só César. Nenhum homem podia ser chamado de Kyrios. Somente o imperador, somente o César era chamado de Kyrios. Mas aqui o Senhor disse: olha, vocês vão lá, vocês soltam os animais e vocês vão trazendo os animais. E quando alguém questionar, vocês dizem assim: o Senhor precisa deles. Então era a senha. Pode ser, porém é mais provável que o Senhor esteja aqui exatamente manifestando a sua onisciência, manifestando exatamente esse atributo divino. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então diz o texto: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Essa é a ordem, esse é o mandamento, é a informação que o Senhor está dando. Eu fico imaginando o que os outros discípulos, o que as pessoas que estavam ali presentes começaram a imaginar a respeito do que Jesus iria fazer. Outra coisa interessante para a gente entender o texto, meus irmãos, é o seguinte: quando você olha a figura do jumentinho aqui, o jumento nos nossos dias é um animal de carga. E muito desprezado, não tem mais valor nos nossos dias. Eu lembrei de outra coisa aqui, mas deixa para lá. O jumento, quando a gente pensa no jumento hoje, a gente pensa em um animal sem valor, um animal de carga, um animal que é desprezível. Porém, no contexto da época, era um animal de carga sim, mas que tinha um valor. Por quê? Porque os reis, as autoridades, quando eles iam à guerra, eles usavam cavalos. Os grandes corcéis, aqueles cavalos maravilhosos. Mas quando se tinha, por exemplo, uma solenidade e um rei ia entrar em uma cidade ou ia em uma determinada província, alguma coisa, geralmente, quando era uma coisa mais nobre, usava-se um jumento. Um jumento bonito, um jumento adestrado. Então, era também um animal de reis, de autoridades. Não era tão desprezado como nós imaginamos no primeiro momento, quando a gente lê o texto, com a nossa mentalidade dos dias atuais. Então, as autoridades usavam sim um jumento quando de determinadas solenidades. Eu estou contando isso aqui porque eu lembrei de uma historinha muito interessante, que diz que o jumentinho chegou em casa feliz da vida. Feliz da vida. Ele chegou em casa e disse: mamãe, eu estou muito feliz. Aí a mãe disse: por que, meu filho? Disse: porque eu fui reconhecido na cidade, as pessoas colocaram tapete para me passar, colocavam as suas vestes como tapete, eu fui passando, e as pessoas gritavam, e era aquela alegria, e eu fui entrando na cidade, houve uma parada na cidade para me receber, mamãe. Ele estava feliz da vida porque ele se sentiu honrado demais. E a mãe sábia disse: meu filho, faz o seguinte, amanhã vai de novo. Quando foi no outro dia, o bichinho entrou na cidade, era pedra, chuto, o povo enxotando ele, e ele voltou chorando para a mãe. E aí a mãe disse: meu filho, você sabe por que no primeiro dia você entrou na cidade e tinha tudo aquilo ali, toda aquela festa? É porque Jesus estava com você, meu filho. Mas nunca esqueça que sem Jesus você não passa de um jumento. Não passa de um jumento, sem valor. Sem Jesus a gente não passa de um jumento e sem valor. Mas o ponto aqui é, nós precisamos entender qual é a lição que Jesus quer passar. Duas testemunhas,
ele está mandando desprender o jumento e trazer com a sua mãezinha. E a grande questão é, onde Jesus está baseando isso? Lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, há uma profecia que diz: eis aí vem o teu rei, montado no jumento, filho de uma jumentinha. Havia uma profecia do profeta Zacarias de que o rei de Israel, o Messias, o Cristo enviado de Deus, ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Então, quando Jesus mandou buscar aquele jumentinho lá na aldeia e montou nesse jumento para entrar em Jerusalém, Jesus estava dizendo: a profecia de Zacarias está se cumprindo hoje. Ele está revelando de forma muito clara quem ele é. Ele é o rei de Israel, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Então, essa cena aqui não foi uma cena qualquer, foi uma cena revelatória, chocante para os judeus, para os discípulos, para a multidão, para as autoridades de Israel, que quando viram Jesus entrar no jumento, eles lembraram da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Eis aí vem o teu rei montado no jumento, filho de uma jumenta, aí vem o teu rei Israel. Então é esse o pano de fundo, meus irmãos, que Marcos está colocando para os leitores do seu evangelho. É interessante que, se você olhar Mateus, você vai ver que Mateus cita a profecia de Zacarias, literalmente, dando a referência. Por quê? Porque Mateus está escrevendo para judeus. Os judeus queriam a prova lá do Velho Testamento. Marcos não cita. Por quê? Porque Marcos está escrevendo para romanos que não tinham o mesmo acesso, que não tinham o mesmo conhecimento das leis judaicas. Para ele é importante mostrar a cena como um todo. Então, com isso em mente agora, vamos ler o texto para você ver como faz sentido. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos, testemunhas, e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis o jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará para aqui. O Senhor. Cada palavra, cada expressão, cada frase do Evangelho, ela tem um propósito específico para nós. Jesus é o Senhor. Ele é o Kyrios, ele é o Rei, ele é a autoridade suprema. Então, meus irmãos, eu não sei se você já parou para refletir sobre isso. Por que que os primeiros cristãos eram perseguidos na época do Novo Testamento, nos primeiros séculos? Por quê? Porque eles diziam que Jesus é o Senhor. Esse é o primeiro credo da história da igreja, a primeira declaração de fé da história da igreja. Jesus é o Kyrios. E num contexto do Império Romano, onde o Senhor era César, você dizer que tinha outro Senhor sobre a sua vida e não o imperador, você estava fadado à morte. Só por causa disso eles eram perseguidos. Porque eles olhavam e diziam: o meu Senhor é Cristo. Eu devo obediência a César como uma autoridade comum. Agora, César não é o Senhor absoluto da minha vida. O meu Senhor é Cristo. Eu pergunto para você: Cristo é de fato teu Senhor? É Ele que é o Senhor da sua vida? Não tem como você ter Cristo como Salvador e não ter como Senhor. As duas coisas estão ligadas. Ele é o Senhor. E é isso que Ele quer revelar para os discípulos, para a multidão, para Jerusalém. Que a profecia de Zacarias está se cumprindo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o absoluto sobre aquele povo. Aí diz o texto: então foram e acharam o jumentinho preso
junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Veja que, da forma como Jesus falou, aconteceu, tudo se cumpriu como ele tinha dito. Isso mostrando para nós a onisciência, a divindade do Senhor Jesus. Então eles trazem o jumento e Jesus monta sobre ele. É um jumentinho que ninguém tinha montado, porque aquele jumento não podia ter sido profanado. Ele está aqui como cumprimento de profecia, como aquele que vai ser usado pelo rei de Israel, pelo Senhor, e ele não poderia ter sido profanado por ninguém. Então, levaram o jumento e colocaram as suas vestes, e Jesus montou no jumento. E eles estão refletindo, pensando sobre aquela cena. Imagine você, um judeu, no primeiro século, vendo um galileu, um mestre judaico, um rabino, um homem simples da Galileia, montando no jumento, fazendo referência à profecia de Zacarias, e vai entrar em Jerusalém no dia de festa, quando a população de Jerusalém está quintuplicada, e ele vai entrar de forma triunfal em Jerusalém. Imagine o que nós estamos vendo aqui. E muitos estenderam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Olha que coisa extraordinária está acontecendo aqui. Ele montou no jumento, as multidões que estão ali com ele, não só dos discípulos, aquelas multidões que vieram, e a grande questão aqui eram também galileus que conheciam ele, então estão ali fazendo parte dessa entrada triunfal. Talvez eles não tinham ainda uma noção completa do que está acontecendo aqui, eles imaginavam, assim como os discípulos, mas não tinha caído a ficha ainda do que Jesus está fazendo. Mas eles colocam ramos, eles colocam as suas vestes, e Jesus vai entrando em Jerusalém com essa entrada triunfal. Esse modo dos reis entrarem muitas vezes em uma província, montado no jumento, um jumento novo, um jumento bonito, e Jesus vai entrando ali como um rei, como uma autoridade naquela cidade. Imagine o que se passou na cabeça dos líderes religiosos. Imagine as multidões vindas de outras regiões que não eram da Galileia e que não tinham tido acesso aos ensinos de Jesus, às palavras, aos milagres. Imagine essas pessoas, mas que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam o livro de Zacarias. Imagine essas pessoas olhando essa cena em Jerusalém, chamando a atenção. E o que se passou na cabeça delas? É mais um louco, é mais um fanático, porque muitos cristos surgiam, muitas pessoas dizendo que era o Messias, que era aquele que cumpria as profecias, e aí era morto e acabava a sua seita. Então, com certeza alguém disse assim: é mais um louco, é mais alguém que está aí fora de si e criando coisa. Porém, as multidões que vinham com ele clamavam: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi.
Bendito que vem em nome do Senhor. Geralmente se traduz hosana como louvai ao Senhor, como a ideia de louvor ao Senhor. Mas a tradução literal dessa palavra hosana, algumas Bíblias até trazem essa tradução, é salve agora. É um louvor a Deus, é um louvor ao Senhor, mas um louvor que está embutido nele a ideia de salve-nos. E salve-nos agora, salve-nos hoje, de repente. Então essa multidão aqui, quando Jesus monta no jumento e começa a entrar em Jerusalém, e eles começam a entender que Jesus está se colocando como Messias, como o enviado de Deus, eles lembram do Salmo 118. Porque essa expressão vem lá dos salmos messiânicos, do Saltério, principalmente o 118. E aí eles olham, Jesus montou no jumento, se coloca as vestes para ele adentrar a cidade, eles começam a dizer, espera aí, ele está se colocando como Messias, como enviado de Deus, como aquele que cumpre as profecias, então lembra do que o Salmo diz? Vamos cumprir o que o Salmo diz. O que diz o Salmo? Que nós devemos dizer, hosana, salve-nos agora, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, salve-nos agora. O que eles estão dizendo, meus irmãos? Lembre-se, você tem que entender o contexto maior para poder entender o texto. Israel está sob o domínio romano. O Império Romano é quem domina Israel. E o maior anseio do judeu era que o Messias, o enviado de Deus, aquele que o profeta Daniel falou lá no capítulo 7, ele viesse para tirar Israel do jugo romano e trazer de volta as glórias do reino davídico, as glórias do período de Salomão. Eles queriam que o Messias viesse para restaurar o poder político, econômico, bélico da nação de Israel, e Israel seria a nação mais poderosa do mundo. Então, quando eles pensavam no Messias, eles estavam pensando no Messias guerreiro, político, expansionista. Aqui não tem nada de espiritual, meu irmão. Eles não estão falando de um reino espiritual como nós acreditamos hoje. Eles estão pensando em um reino, um reinado político, humano, bélico. Então, quando Jesus, entrando em Jerusalém, num contexto de festa da Páscoa, onde a cidade está superlotada de judeus, eles estão pensando assim, esse é o momento ideal, entre aspas, do golpe. Esse é o momento. E tem aqui alguém que está se colocando como Messias e que está se colocando à disposição, então, hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana, salve-nos agora. É isso que quer dizer hosana, salve-nos agora. Pronto, nós estamos lhe entronizando como Messias. Colocamos o Senhor no jumento, estamos colocando nossas vestes, está aqui os ramos, está tudo aqui. Nós estamos numa procissão, vamos entrar em Jerusalém e agora vamos provocar a guerra. Vamos se levantar contra o exército romano, contra as autoridades romanas e vamos tomar de volta o poder e o nosso reino. É isso que eles estão dizendo aqui, ó. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Olha que eles estão pensando no reino de Davi. Eles estão dizendo, agora chegou a vez. Até agora, nós não tínhamos visto ainda alguém com tanta coragem como esse aqui, fazer isso no dia da festa da Páscoa. Mas agora chegou a nossa vez. Então, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem.
o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Salve-nos, salve-nos agora. Hosana nas maiores alturas. Aí tem um balde de água fria, porque diz: e quando entrou em Jerusalém, houve a cena, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. É claro que você vai ter episódios fortes no templo, quando Jesus ele vai vir em vários momentos para o templo, a ponto de chegar ali também expulsar os cambistas, o pessoal que estava vendendo pombas e tal, mas aquilo que os judeus esperavam não aconteceu. Que era o quê? Uma revolta, uma sedição em relação ao Império Romano. Jesus entra, ele chamou a atenção, as autoridades ficam de orelha em pé, porque eles sabem muito bem o que ele fez. As autoridades romanas estão desconfiadas, porque aquele ali é mais um maluco que pode ser usado para se levantar contra ao Império Romano. Então as autoridades estão também ligadas naquela situação, mas ele não demonstrou nenhum tipo de propósito de fazer qualquer tipo de revolução. Ele vai entrar, ele vai participar e ele volta para Betânia e ali ele vai passar a noite. No outro dia ele vai entrar de novo em Jerusalém e durante essa semana aqui você vai ver Jesus indo e vindo para Jerusalém, participando da festa, chamando a atenção das autoridades, combatendo o pecado do povo de Israel e até que ele vai ser preso, julgado e morto. Quais são as lições que a gente pode tirar daqui, meus irmãos? E com certeza, a partir daqui nós vamos ter a parte do Evangelho, eu diria que é mais impactante para nós. Os milagres são, não resta dúvida. Mas nós vamos entrar aqui, de fato, na obra do nosso Salvador, por mim e por você. Ele vai dar a vida dele, ele vai morrer por nós, ele vai ser preso, ele vai ser julgado injustamente, ele vai ser condenado injustamente, ele vai morrer por nós, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, quais são as lições que nós podemos tirar daqui para o nosso coração? Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira lição que chama a minha atenção aqui no texto é o quanto o Senhor Jesus valorizava as Escrituras. O quanto as Escrituras era tida por Jesus em alta conta, até porque ela é palavra de Deus. Jesus não está fazendo nada aqui contrário às Escrituras ou alheio às Escrituras. Ele está simplesmente cumprindo as Escrituras veterotestamentárias. Ele está vivendo a sua vida à luz da palavra de Deus. Ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a palavra de Deus. E é isso que ele está cumprindo. Então, Jesus não está criando nada da cabeça dele. Ele está simplesmente colocando em prática na sua vida, no seu ministério, a palavra de Deus. As profecias veterotestamentárias. E isso nos ensina, meus irmãos, que nós devemos valorizar, viver e praticar a palavra de Deus. Se o Filho de Deus se submetia à própria palavra de Deus, quem sou eu e você para não vivermos a nossa vida à luz da palavra de Deus? Nós devemos viver a nossa vida pautados, fundamentados na palavra de Deus. Detalhe, Jesus sabe que cumprindo a palavra de Deus, ele vai ser morto. Ele sabe o que lhe aguarda por cumprir literalmente as profecias. Ele sabe o que lhe aguarda em cumprir o que Zacarias 9:9 está dizendo. Ele poderia muito bem dizer: não, Senhor, isso aqui eu não vou fazer não, porque isso vai trazer consequências para a minha vida que não é legal. Mas independente das consequências que aquilo possa trazer para a sua vida, Jesus se submete e cumpre a palavra de Deus. Eu pergunto para você, isso acontece na sua vida?
Ou você só quer cumprir a palavra de Deus quando é algo que vai trazer para você conforto, consolo? Você só gosta dos salmos. Você só gosta das promessas. Mas se a palavra de Deus está exigindo algo de você, colocando algo para você que vai lhe trazer dor, choro, vai fazer você abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que você quer, ou talvez da sua própria vida, você se submete à palavra de Deus? Você vive a palavra de Deus? Meus irmãos, isso aqui deve nos chamar profundamente a atenção. Nós somos convocados a cumprir a palavra de Deus, independente das consequências na nossa vida. Se você é crente, se você é um servo de Deus, e a palavra de Deus está dizendo para você fazer determinada coisa, não interessa qual vai ser a consequência daquilo ali, se vai ser vida ou morte, não interessa, você é chamado a cumprir a palavra de Deus. O que está acontecendo nos nossos dias é que nós selecionamos os textos que a gente gosta e que a gente quer cumprir. Nós selecionamos aquilo que a palavra de Deus fala e outros textos que eu não concordo muito ou que vai mexer comigo, então deixa para lá. Igual um amigo que eu tinha. Ele era adúltero e nós demos uma Bíblia de presente para ele, ele andava com a Bíblia no carro. Um dia, sabe aquela loteria gospel, né, aquela macumba evangélica que o povo gosta de fazer? Ele pegou, fechou a Bíblia, quer dizer, a Bíblia estava fechada. Ele disse assim, vou fazer igual os crentes fazem, né? Ele estava meio preocupado, aí ele disse, eu vou pedir a Deus para dar uma palavra de ânimo para mim nesse dia, de conforto, de consolo. Vou abrir aqui a Bíblia. Quando ele abriu, estava assim, não adulterarás. Ele disse, não é essa que eu quero não. Fechou e botou lá no cofre. Deu certo, né? Papai do céu usa cada meio. Deu certo, abriu mesmo em cima. Tanto texto para ele abrir, abriu nesse. Aí ele disse, rapaz, a Bíblia é perigosa. Eu disse, por quê? Ele disse, porque quando eu abri, rapaz, assim, foi mesmo em cima. Veja, muitas vezes nós temos essa atitude. A gente está lendo a Bíblia, e aí a Bíblia diz assim, não faça isso. Aí você diz, opa, eu vou fechar aqui porque isso aqui é demais para mim. Jesus não fez isso. A palavra está dizendo para ele, você vai montar no jumento, você vai entrar em Jerusalém. Agora, lembre-se, é morte no final. E ele faz. Isso deve nos alertar e nos chamar a atenção. Segunda coisa que nós vemos aqui é o quanto o nosso rei é humilde. Meus irmãos, que coisa extraordinária, porque enquanto os generais romanos entravam com um exército, com uma tropa, com os inimigos sendo puxados, os prisioneiros de guerra, o povo tocando trombeta, fazendo aquele maior alarde do mundo, Jesus entra num jumento, o povo espalhando ali vestes, palmas, e o povo cantando, um grupo de galileus cantando, e ele vai entrando ali, a humildade do nosso rei. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, aprenda com ele. Aprenda com ele, não busque as glórias deste mundo. Não busque as glórias deste mundo. Se o nosso rei, aquele que é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra, ele era humilde a tal ponto de entrar na cidade de Jerusalém num jumento, um jumentinho, e era um jumentinho novo. Quem sou eu e você para querer ser alguma coisa, meu irmão? Para querer se achar alguma coisa? Pense nisso. A outra coisa, ele está mostrando aqui que o reino dele não é desse mundo. Porque se o reino dele fosse desse mundo, se ele quisesse implantar um reino político, bélico, ele teria entrado num cavalo possante, ele teria montado um exército, ele teria preparado todo um aparato para fazer jus à sua entrada e ir de frente ao exército romano e tomar aquilo ali. Mas não,
Ele está deixando claro, ele cumpre as profecias, mas o reino dele é espiritual, não é humano. Por favor, meu querido. É interessante, né? O triunfo romano, o general, para ele ganhar o triunfo romano, ele tinha que trazer pelo menos 5.000 prisioneiros. É interessante que o triunfo de Jesus não é diferente não, sabe por quê? Se você olhar nos primeiros sermões de Pedro, já são mais de 5.000 pessoas convertidas. O reino de Cristo é espiritual. O triunfo de Cristo é espiritual. Se o reino de Cristo fosse um reino político, humano, já teria acabado, meu irmão. Mas os impérios caíram, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Romano, todos os impérios mundiais caíram e o reino de Cristo continua em pé. Porque aonde tiver um crente, ali está o reino de Deus. Porque esse reino é espiritual. Então, meu querido irmão, nunca esqueça isso. Deixa eu fazer uma observação aqui, um parênteses, que é muito importante fazer. Muito importante. Nós estamos vivendo uma época no nosso país de polarização política. Talvez o Brasil nunca viveu um momento tão polarizado, tão crítico do ponto de vista político como nós estamos vivendo agora. Não sei se você tem noção do que está acontecendo no nosso país. E aí há uma briga entre a direita e a esquerda. Porque sempre o que dominou foi a esquerda, fazendo um joguinho de que não era, mas sempre foi. Agora a direita começou a ganhar força, então a tensão está muito grande. E aí se coloca toda a esperança em um homem. E eu quero dizer para você, claramente, que a esperança para o Brasil não está em um homem, seja de direita ou seja de esquerda. A esperança para o Brasil está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em o reino de Deus crescer nessa nação, em a igreja de Deus multiplicar-se a cada dia, porque o que tem se multiplicado no Brasil não é a igreja, não é o evangelho. Nós somos 30% dessa nação, e é uma nação corrupta, é uma nação cheia de falcatruas. Se fosse de fato uma nação banhada pelo evangelho, pautada pelo evangelho, nós seríamos diferentes. Nós seríamos diferentes. Porque o reino de Deus é diferente. Então o que nós devemos fazer, meus irmãos, é pregar o evangelho, é levar o evangelho, é orar a Deus para que mais pessoas se convertam, para que autoridades se convertam e mudem o nosso país, a partir da mudança que acontece no coração da pessoa. A mudança não é política, a mudança tem que começar no coração das pessoas, aí vai haver mudança política. Agora, é claro, meu irmão, que talvez eu esteja dizendo isso e você diga assim, pastor, mas o senhor está se contradizendo. Não, é claro, meu irmão, que nós que somos cristãos, nós não podemos apoiar políticos que defendem coisas que vão de encontro à palavra de Deus. Jamais nós deveríamos apoiar abortistas, gente que apoia ideologia de gênero, gente que apoia tudo aquilo que vai de encontro à palavra do Senhor. Jamais, jamais. Essa semana o ministro da Educação, que é um pastor presbiteriano, é um homem de Deus, eu conheço ele pessoalmente, é um homem de Deus, e tem sido execrado até por crentes, porque a coisa está tão séria que quando você é de uma linha, de uma ideologia contrária à outra, você fala mal do seu irmão, expõe o seu irmão, critica o seu irmão nas redes sociais, como eu vejo crentes criticando o ministro da Educação, um homem de Deus, um pastor, um homem que é pastor na mesma igreja há mais de 30 anos, tem uma vida ilibada. Ele estava dizendo, numa entrevista que ele deu, que os pais de alunos de uma determinada escola no nosso país chamou ele para uma entrevista, para conversar com ele,
pedindo até pelo amor de Deus para ele tomar as providências. Porque uma escola, que ele não disse onde era, uma escola no nosso país, tinha o dia, lá no calendário da escola, o dia que os meninos vinham vestidos de menina e as meninas tinham que se vestir como menino. E pais mandaram uma carta para o reverendo Milton, dizendo assim: por favor, como ministro da Educação, venha tomar as providências nessa escola aqui, porque nós não aceitamos isso. Aí eu pergunto: é isso que você quer para o seu filho, minha irmã ou meu irmão? É isso que você quer para a sua filha? É isso que você defende? Você tem coragem de, como crente, como servo de Deus, você dizer que isso tem amparo na Escritura? Como é que nós podemos chegar na igreja e orar a Deus pela família? Senhor, salva a família, protege a família, Senhor, cuida dos meus filhos, e votar num político que é contra a família, que quer destruir a família? Então, cuidado, que eu estou falando que o reino é espiritual, mas esse reino espiritual, ele influencia em todas as áreas. Se eu sou crente, se eu sou servo de Deus, eu vou votar num político que não vá de encontro aos princípios da palavra de Deus, que eu creio, que eu defendo, que eu vivo, que eu prego para a minha vida. Se eu voto, eu deveria rever o meu cristianismo. Eu deveria parar um pouquinho e dizer: será que eu sou mais político do que crente? Será que eu sou mais de esquerda ou de direita do que crente? Porque eu estou defendendo mais uma ideologia do que os princípios do Evangelho. Então, esse reino é espiritual, não é humano, não é humano. E por último, meus irmãos, o que esse texto traz para nós, de forma muito clara, muito eloquente, é que nem sempre aqueles que estão dizendo hosana, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, nem sempre eles têm noção de fato do que estão fazendo, eles são sinceros no que estão fazendo e eles são realmente transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque existe uma discussão muito grande. Porque no domingo, essas pessoas estão dizendo hosana, estão espalhando as vestes, colocando os ramos, mas 3, 4 dias depois, essas pessoas estão gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Não é interessante isso? Como o ser humano é volúvel, como o ser humano muda, como o ser humano, ele busca os seus próprios interesses e não os do reino de Deus. Como o ser humano, muitas vezes, ele está representando, fazendo um papel. Essa multidão que estava dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, que estavam pensando num reino político, num reino humano. Essa multidão estava agora, 3, 4 dias depois, dizendo: nós não queremos saber dele, crucificam, matam, crucificam. Nós precisamos, meus irmãos, parar um pouquinho para pensar na nossa vida. Será que nós temos sido volúveis, claudicantes na nossa fé? Será que nós temos de fato vivido o Evangelho, aceitado Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e nós somos crentes de verdade, independente do que possa acontecer? Independente. Meus irmãos, o nosso país precisa de verdadeiros cristãos, de gente que diga hosana e sustente o hosana, de gente que realmente glorifique a Deus, exalte a Deus com as suas palavras e com a sua vida. Com a sua vida. Que sejam testemunhas do Senhor Jesus. Nosso país está precisando de crente que defenda a sua fé, defenda o seu Senhor nas redes sociais, nas ruas, em todo lugar. Meu irmão, você quer ver como a situação está difícil no nosso país? Talvez você ainda não caiu a ficha, não tenha noção. Comece a pregar o Evangelho no Facebook ou no Instagram para você ver o que vai acontecer com você. Começa.
Faz 15 dias, o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista, lá de Belo Horizonte, ele pregou no púlpito da igreja dele, Romanos capítulo 1. E o texto de Romanos capítulo 1 fala sobre homossexualismo. É transmitido, alguém assistiu o vídeo, denunciou o pastor, ele foi parar no Ministério Público. Precisou a Ana Júri e outros órgãos de evangélicos voltados aí na questão do direito, amparar o pastor, muita gente se levantando para defender o pastor. Você está achando que a coisa está fácil no nosso país? Você está achando que está simples? Vai chegar um momento, meu irmão, que vai ficar muito claro quem é e quem não é. Quem é de Deus e quem não é de Deus. Já está chegando esse momento. Vai chegar um momento que vai ficar claro quem grita hosana de verdade, quem está louvando o Senhor de verdade, ou quem está fazendo um papel, ou quem está se enganando ou enganando. A minha oração é que você que está ouvindo essa palavra, você possa dizer: ó Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero ser um crente fiel, eu quero estar contigo, dê o que der, venha o que vier, eu quero estar com o Senhor, eu quero morrer sendo fiel, Senhor, me dá essa graça, meu Deus, me dá essa graça. Você viu o que está acontecendo no Afeganistão? Que teve um bocado de crente de esquerda batendo palma e defendendo no Facebook e elogiando o presidente americano por ele ter tirado as tropas de lá. Esse é um verdadeiro genocida. Sabe o que está acontecendo lá? O governo está olhando no celular, investigando, pesquisando, e se descobre no celular qualquer palavra de linha cristã, eles desconfiam que você é um cristão, você é morto. Você é morto. Será que é isso que nós queremos para o nosso país? Será que é isso que nós queremos aqui? Meu irmão, está chegando a hora de a gente se levantar como um exército do Senhor para defender a verdade, como diz Judas. Lá na carta de Judas. Daqui uns dias eu vou pregar, se Deus quiser, uma série na carta de Judas. Judas diz que nós precisamos nos levantar como um exército para defender a verdade do Evangelho. Nós precisamos defender na nossa casa, defender no nosso trabalho, defender na escola, na universidade, aonde nós estivermos, nós precisamos defender. Nós precisamos defender o Evangelho. Ou então, vai ficar claro que você não é do Senhor. Você pode até, no momento de euforia, dizer hosana, 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 mas na hora do vamos ver vai ficar claro que você não é do Senhor. Mas eu espero em Deus que você seja do Senhor. Eu espero em Deus que você esteja disposto a viver a palavra de Deus, mesmo que lhe custe a própria vida, que custe o seu trabalho, que custe a sua liberdade, que você seja do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?